Olá, meus alunos. Hoje o nosso vídeo é sobre Carlos Magno, o Império de Carlos Magno. Nós vamos falar quem foi o Carlos Magno, como é que se deu esse império dele, como é que foi o Império de Carlos Magno, né? E eu começo falando de Carlos Magno, eu trago para vocês essa data aqui, o ano de 476. Primeiro, eu gostaria de dizer que nós não devemos olhar para a Europa nessa data, uma Europa igual nós conhecemos hoje. Não, era completamente diferente, era dividida em reinos, províncias, não era nada daquilo que nós conhecemos hoje. Bom, o ano de 476 foi um ano importante porque ele marcou a queda do Império Romano do Ocidente. Marcou a queda do Império Romano do Ocidente. E, consequentemente, nessa mesma data, deu-se início à Idade Média. Bom, prosseguindo mais na história, eu trago essa outra data para vocês, o ano de 768. Bom, nesse período, tinham como principais reinos, quatro reinos. Quatro reinos eram um dos principais. Eu não vou falar dos quatro reinos. Eu vou falar apenas do reino franco, que era um dos principais reinos. Bom, então com a queda do Império Romano do Ocidente, né, vários reinos povoaram ali a Europa e merece destaque quatro reinos, entre eles o Reino Franco, que é de onde veio Carlos Magno. Bom, o Reino Franco, ele, geograficamente falando, ele era ali onde Alemanha e França, hoje é onde é a Alemanha e França. Então, nessa data, no ano de 768, o Carlos Magno, ele assumiu o trono do Reino Franco. E com isso ele já começou a realizar o seu grande projeto, a unificação do Ocidente cristão. Esse era um grande projeto dele, a unificação do Ocidente cristão. E para conseguir o seu objetivo, o Carlos Magno, o que ele fez? Ele fortaleceu o seu exército e ele lutou contra quase todos os seus vizinhos. Ele lutou contra várias outras províncias e territórios ao redor ali do Reino Franco. Enfim, lutou com quase todos os seus vizinhos e foi agregando territórios ao seu reinado. E esse esforço dele, essas batalhas, essas lutas, não foram em vão. E o Carlos Magno, ele conseguiu anexar grande parte do território europeu ao seu reino. Inclusive, aquela parte ali da Europa Ocidental, onde antes era muito do território romano. Bom, dando continuidade então, o reinado, o Império de Carlos Magno foi crescendo, agregando vários outros territórios. E o ano 800 foi um ano muito importante também, porque o Carlos Magno, ele foi coroado imperador. Vou colocar isso para vocês. Ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico. O ano de 800, o Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E ele foi coroado pelo Papa. Quem era o Papa na época? Leão III. Ele foi coroado pelo Papa Leão III. Ele foi coroado pelo Papa Leão III. O império estava tão grande, que o Carlos Magno, ele dividiu o seu império em 300 províncias. E era tão grande o império que ele teve que dividir então em 300 províncias. E o que ele fez até para ajudá-lo? Foi uma das formas que ele viu de poder ajudar ele próprio. Ele iniciou então um sistema feudal. Era uma forma de compensar com a distribuição de terras as pessoas que o ajudavam. Então ele dava pedaços de terra para as pessoas ajudá-lo e cuidar desses pedaços de terra para ele. Enfim, porque
era um reino de fato realmente muito grande, geograficamente falando muito grande. Bom, e por mais que o Carlos Magno ele queria unificar o Ocidente cristão, e apesar dele ter sido coroado imperador pelo Papa, ele não considerava de forma nenhuma a sua autoridade limitada por uma soberania da igreja. Ele não aceitava uma soberania da igreja, interferência da igreja no reinado dele. Não. Ele jamais foi subordinado ao papado. Ele não se sujeitou ao Papa. Então eu vou até colocar aqui, não subordinado ao Papa. Então, uma não subordinação papal. Não subordinação papal, ele não aceitava isso. Por mais que o Papa e a Igreja Católica queria que o imperador tivesse abaixo da Igreja, o imperador não queria que a Igreja tivesse interferência no seu reino e virou até uma disputa entre o reinado e a Igreja Católica. Ele então ficou considerado como um imperador laico. Por mais que o império era cristão, ele não levantou essa bandeira da Igreja Católica e ele ficou considerado então como imperador laico. Apesar, veja bem vocês, apesar da influência eclesiástica da Igreja, como eu já falei para vocês. Inclusive, o Carlos Magno, ele interferia sim nas questões da Igreja. Vou continuar falando um pouco mais sobre o Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Bom, o Carlos Magno, a base de todo o poder dele era militar. Então, base militar. A base do poder dele era militar. Ele não, absolutamente nada, nem a igreja limitava o seu poder. Ele tinha um poder absoluto. E ele tinha também poderes políticos. O reinado dele. Ele tinha poderes políticos. Ok? A vontade de Carlos Magno sempre se impunha a todos. A decisão dele, a decisão final era sempre a dele. E a jurisdição era sempre a dele também. Então, a decisão final sobre qualquer matéria e a jurisdição sempre dele, sempre de Carlos Magno. A decisão final era sempre dele, a jurisdição era sempre a dele. E, como eu já falei, ele sempre revisava as matérias da igreja. Ele interferia nas matérias da igreja, como eu já falei. Então, ele interferia e revisava as matérias da igreja. Dando continuidade, então, falando de Carlos Magno. Isso eu estou falando do século IX, tá, meus alunos? Século IX. Como é que estava o império de Carlos Magno? Muito gigantesco. Muito grande mesmo. Vou colocar aqui. O império estava gigantesco. O império estava gigantesco. E estava tão grande, que ele já não estava mais dando conta de administrar o império dele. Então, nesse momento, no século IX, o império de Carlos Magno estava um verdadeiro caos. Estava um caos político. Estava um verdadeiro caos político. Isso era o que havia no reinado dele. Dentre outras coisas, não havia nenhum idioma comum, para vocês verem. Não havia idioma comum. Esses eram apenas alguns dos problemas que Carlos Magno estava enfrentando. De tão gigante que era o território,
o império dele não havia nem um idioma comum, o governo dele não tinha nem coordenação, o governo dele estava sem coordenação. Estava sem coordenação política, as leis não eram unificadas. Diz aí, meus alunos, se isso não gera um caos. O que era crime num lugar não era no outro, isso dentro do mesmo império, as leis não eram unificadas. Além das leis não serem unificadas, não tinha nem unificação da moeda. Moeda. A moeda. A moeda também não era unificada. Meus alunos, vocês estão conseguindo visualizar o caos político, geopolítico que estava o Império de Carlos Magno? Vamos dar prosseguimento. Merece um destaque especial também a igreja. Eu vou falar para vocês como é que estava a igreja nesse mesmo momento. Como eu falei, a igreja querendo poder, o Carlos Magno querendo poder, o Carlos Magno não aceitava o poder da igreja, a igreja não queria aceitar o poder absoluto do imperador, enfim. Mas eu já falei como é que estava o reino. E como é que estava a igreja, como é que era a igreja nesse momento no Império Romano-Germânico, no Sacro Império Romano-Germânico. Bom, a igreja, nesse momento do Império de Carlos Magno, ela era extremamente rica. A igreja era muito rica. E a igreja, como eu já falei, ela defendia a sua soberania. Defendia a sua soberania. Assim como eu já falei, a igreja não queria que o imperador tivesse poder absoluto, e então ela defendia a sua própria soberania. Como eu já falei, então, ela era contra o poder absoluto do rei. A igreja era contra o poder absoluto do imperador. E a igreja, que também não era boba nem nada, ela buscava sempre para si isenções e imunidades. Buscava isenções fiscais, tributárias e imunidades. Para que ela buscava isenções e imunidades? Para manter a sua independência do imperador. Meus alunos, um outro destaque muito especial agora merece eu falar sobre o feudalismo. O feudalismo que foi a política adotada pelo Carlos Magno e que viria a ser o fator preponderante, um dos fatores preponderantes, se não o fator preponderante para a queda de Carlos Magno. Então é muito importante vocês entenderem essa questão do feudalismo. Eu vou explicar para vocês. O feudalismo, ele foi o critério político e administrativo de Carlos Magno. Ele adotou o feudalismo. No império dele, ele adotou o feudalismo. Como assim? Pelo tamanho do império, como eu já falei, o império tinha mais de 300 províncias, o Carlos Magno ele teve que nomear algumas pessoas para ajudá-lo. Então ele nomeou condes, duques, bispos, chefes provinciais, abades, uma série de outros cargos políticos ele nomeou e para cada um desses cargos ele deu pedaços de terra. Okay? Cada função dessas recebia o seu território. E cada um desses recebia, além do seu território, recebia também imunidade. E cada um desses governava o seu território, governava a sua província. Não eram mais de 300 províncias? Então, cada um desses cargos políticos
recebia sua terra e governava a sua província. Isso tudo com o único intento de unificar as divergências e costumes de todos os territórios que eles iriam usurpando e trazendo para si. Eles queriam, então, unificar as divergências de costumes, as línguas, as crenças de cada povo para tornar tudo um só. Esses senhores feudais, cada um desses que cuidava das suas províncias, esses condes e bispos, etc., todos esses cargos, eles tinham, então, os seus pedaços de terras que também para eles já eram muito grandes, eram enormes, enormes. Cada um recebia enormes pedaços de terra. Cada um nos seus territórios, com também inúmeros vassalos, trabalhando para eles, trabalhando nos seus feudos. O poder econômico dependia dos resultados gerados em cada um desses feudos, em cada um desses territórios. Então vocês entenderam? Distribuir a terra para cada um dos seus ministros, da sua aristocracia. Eles tinham vassalos que trabalhavam nas suas terras, eles então gerenciavam os seus territórios e o poder econômico dependia do resultado gerado em cima de cada território desse. Nós vamos ver o porquê que isso veio se tornar um grande problema para Carlos Magno. Bom, a verdade econômica e social e jurídica de Carlos Magno era o feudo, o feudalismo, né? Tão grande eram os feudos, aliás, que o imperador, ele chegou num determinado momento que o Carlos Magno ele não podia nem se revoltar contra os senhores feudais. Não podia nem se revoltar, porque os senhores feudais, que inclusive nesse caso de lutar contra o imperador, nesse caso os senhores feudais obtinham até o apoio da igreja. Essa aristocracia feudal, então, ela se tornou o único temor de Carlos Magno. E não o Papa. O Papa nunca foi um problema para Carlos Magno. O feudalismo, então, de fato, viria a ser o fator preponderante para a queda do Sacro Império Romano-Germânico. Ok? Nós ainda vamos entender mais a respeito disso. É óbvio que mesmo apesar da igreja e dos senhores feudais, os donos dessas terras e desses territórios, o Carlos Magno, mesmo assim, ele tinha sobre todos os habitantes dos seus domínios um poder absoluto, porque afinal de contas ele ainda era um imperador. Era um poder, o poder que ele tinha era tão grande que transformava ele num verdadeiro déspota. E ele era um comandante temido. Ok? Ele tinha, inclusive, poder de vida e de morte sobre todos os habitantes do Sacro Império Romano-Germânico. Vamos entender, então, por que o feudalismo veio a ser a derrota de Carlos Magno. Esses territórios, que cada um recebeu, por si só, de tão grande que eles eram, com seus vassalos trabalhando neles, por si só, eles já eram autossuficientes economicamente. Óbvio, então, que mesmo assim, o rei, o imperador Carlos Magno, mesmo assim, ele era o mais rico de todos, porque a maior parte dos territórios ainda era do imperador. Mas o que acontecia? Se todos esses cargos políticos, a aristocracia de Carlos Magno, se todos esses senhores feudais se juntassem, se todos eles se juntassem contra o imperador Carlos Magno, o imperador Carlos Magno ele ficaria muito em inferioridade e ficaria enfraquecido. Os senhores feudais, eles tinham muitos poderes em suas terras. Por mais que o rei colocasse gente sua para fiscalizar esses territórios, os senhores feudais, eles não tinham medo da ingerência e sempre resistiam às ordens de Carlos Magno. O Carlos Magno, mesmo assim, colocava pessoas para fiscalizar esses territórios, mas isso chegou em determinado momento que não adiantou nada, absolutamente nada. Como o feudalismo veio a ser um problema muito grande para Carlos Magno, ele tentou fazer cessar a evolução dessa economia feudal e fortalecer o poder central do seu império, mas ele não obteve sucesso nisso, porque já era um problema muito grande para ele administrar. Os senhores feudais, eles se tornaram cada vez mais ambiciosos, mais prepotentes, e eles cada vez mais não aceitavam as ordens autocráticas do império. Então, de fato, meus alunos, um grande equívoco de Carlos Magno foi o de não instituir o Estado como pessoa jurídica, que pudesse estar acima mesmo até dos senhores feudais. O que havia era o sistema feudal,
O que havia era o sistema feudal, que se tornou muito perigoso para a autoridade do Estado. O Carlos Magno, ele tentou combater isso, mas ele não conseguiu, já era tarde demais, os senhores feudais já tinham muitos poderes em suas mãos, e como eu falei, caso todos os senhores feudais se juntassem, nem o imperador podia dar conta do recado. Com isso, o que aconteceu? O Império, o Sacro Império Romano Germânico, ele se enfraqueceu, meus alunos. No ano de 814, foi o ano que marcou a morte de Carlos Magno. Para vocês verem, ele reinou até pouco tempo, porque, como eu falei no início do vídeo, o ano de 800, ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Em 814 ele morreu. Bom, enfim, morreu. O seu filho, o herdeiro do trono, viria a ser Luís I. Luís I foi o herdeiro de Carlos Magno que assumiu o trono. O Luís I era conhecido como Luís I, o Piedoso. Só que o que aconteceu? Era um homem muito fraco, não tinha poder nenhum, ingerência nenhuma, carisma nenhum, muito fraco de comando, não conseguiu governar, não conseguiu ser um excelente imperador. E o que ele fez? Ele, então, jogou a toalha, não estava nem aí. E o que ele fez, então? Ele dividiu o império, ele dividiu entre os seus 3 filhos. Ele distribuiu uma parte para cada filho. Então, os 3 filhos de Luís I, que seriam os netos, obviamente, de Carlos Magno. O Luís I, ele dividiu o império e dividiu entre os seus 3 filhos. Isso foi ainda a pior coisa que ele poderia ter feito. Porque a partir daí, o império ele se desagregou completamente. Esse sistema de partilhar o domínio estatal entre os herdeiros, como se fosse terras particulares, foi a principal causa da desagregação do império. Os herdeiros de Luís I ainda eram muito mais fracos do que ele. Com tanta fraqueza, então, de comando, o que aconteceu? Várias invasões. Invasões principalmente dos povos dos sarracenos, dos húngaros e normandos. Essas invasões elas se tornaram inevitáveis. E, além disso, várias lutas internas do governo impediram também as resistências a essas invasões. A única força de defesa do Império passou a ser a força militar dos senhores feudais, porque eles também passaram a ter uma força militar. Só que eles não quiseram defender o Império. Cada senhor feudal queria defender apenas o seu território ali. Então, veio a ser muito ruim também para o Império de um modo geral. Os senhores feudais, cada um tinha força para defender a si próprio, então isso fez cada um deles mais fortes, autônomos e verdadeiros governantes hereditários de suas respectivas regiões. Ok? Então, para finalizar o nosso vídeo, em menos de 100 anos, não havia mais absolutamente nada do Império que caracterizasse o reinado de Carlos Magno. Ok, meus alunos? Esse foi um vídeo super breve e introdutório sobre o reinado de Carlos Magno. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dê um like. Se inscreva no nosso canal caso não tenha se inscrito. E passe lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.